A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Um excelente domingo a todos vocês, famílias, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical Juniores. Amém, crianças? Vamos para a terceira aula da nossa revista Crianças Juniores, Igreja, Casa de Deus, crianças. Amém? Estamos aprendendo sobre a Casa de Deus. Amém, crianças? Então vamos lá para mais uma aula neste domingo tão abençoado. Amém, crianças? Vamos falar do nosso memorizando. Amém? Vamos lá para o nosso memorizando. Abrem aí na Bíblia de vocês, João capítulo 4. Peguem a palavra de Deus. Amém? E abram aí João capítulo 4, verso 23. Amém, crianças? Vamos lá. Nosso memorizando vai nos dizer assim: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que os adorem. Amém? A tia vai ler de novo para vocês e prestem atenção no que o Senhor nosso Deus está falando conosco. Amém? Os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois esses são que o Pai quer que os adorem. Amém? Está lá em João capítulo 4, verso 23, parte B. Amém? Então, nosso objetivo dessa lição de hoje é compreender que a igreja é um lugar onde se adora a Deus, crianças. A casa do Senhor é o lugar que nós vamos para adorar ao Senhor, oferecer o nosso melhor. Amém? Não é para brigar, não é para brincar, não é para correr, mas é para adorar a Deus. Amém? Em espírito e em verdade, oferecer o seu melhor ao Senhor, pois Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém, crianças? Eu tenho certeza que vocês já estão entendendo porque vocês são maiores, não é mesmo? E nós conseguimos já compreender que a casa do Senhor, nós temos que ter reverência, respeito, né? Tá ali para adorar o Senhor, para bendizer o seu nome, para glorificar a Deus, não é mesmo? Então vamos lá. A nossa terceira lição neste domingo abençoado, né? Vai nos dizer um lugar de adoração a Deus, né? Um lugar de adoração a Deus. Então nós vamos aprender que é um lugar de adorar a Deus, a casa do Senhor. Amém? Tá lá em Romanos, se vocês quiserem ler toda essa história que nós vamos falar hoje, tá lá em Romanos capítulo 12, verso 1. E também lá em Atos 16, 25. Amém, crianças? Se vocês quiserem meditar após a nossa aula. Amém? Então vamos lá aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Crianças, eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Que é o momento da gente aprender a palavra. Amém? Estamos falando da casa do Senhor. Amém? Então nós temos que ter toda a reverência, não é mesmo? Quando entrarmos na casa de Deus, que é a igreja do Senhor. Amém? Então vamos lá. Explorando as Escrituras. Amém? O apóstolo Paulo escreveu uma carta orientando a igreja que estava em Roma. Então nós vamos continuar falando do apóstolo Paulo, crianças. Esse apóstolo tão abençoado, né? Que sofreu tantas aflições, né? Sofreu tantas coisas levando a palavra de Deus. Nós vamos aprender um pouquinho com ele nesta manhã, tá? Então Paulo ele escreve uma carta orientando a igreja que estava em Roma a respeito da forma mais adequada de se adorar a Deus. Então Paulo vai nos ensinar qual é a forma correta de nós adorarmos a Deus, como nós temos que se oferecer ao Senhor, como que devemos adorar a Deus, crianças. Vamos aprender nessa manhã? Então vamos lá. Paulo diz que quando adorarmos a Deus, devemos nos oferecer completamente a Ele, como sacrifício vivo, crianças, se oferecer, dar o seu melhor a Deus naquele momento que você estiver ali orando, adorando a Deus, como sacrifício vivo. O que é sacrifício, tia? Dedicar-se totalmente, consagrar-se sua vida naquele momento ao Senhor. Não é mesmo? Aquele momento tem que ser você e Deus na hora que você estiver adorando a Deus. Esquece os problemas, esquece os brinquedos, esquece o celular. A hora é de adorar a Deus. Então, se oferecer em sacrifício vivo é esquecer outras coisas, mas é completamente ali estar orando, falando com Deus, agradecendo ao Senhor. Amém, crianças? O nosso objetivo é adorar a Deus.
não é mesmo? Ir para a casa do Senhor para render graças, agradecer ao Senhor. Então nada pode tirar o nosso foco. Nós temos que se oferecer totalmente ao Senhor, estar com a mente voltada a Cristo. Amém, crianças? Então quando nós chegarmos na casa do Senhor, devemos oferecer-se completamente em sacrifício vivo, falar diretamente com Deus, não é mesmo? Esquecer os problemas e falar com o Senhor, agradecer ao Senhor, oferecer o seu melhor. O que você tem de melhor para oferecer ao Senhor? Ofereça no momento da sua adoração ao Senhor, amém, crianças? Pois Ele vai se agradar muito, amém? Então vamos lá, dedicando-se totalmente ao Senhor naquele momento da adoração. Mas o apóstolo Paulo não terminou por aqui. Ele continuou a dizer que os verdadeiros adoradores não vivem como as pessoas desse mundo. Então nós já aprendemos que se nós somos adoradores, se nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, nós temos que esquecer esse mundo. Nós vivemos no mundo, mas não podemos fazer o que o mundo nos oferece. Amém? Somos separados. Amém, crianças? Eu não posso cantar música do mundo, eu não posso dançar música do mundo, eu não posso ir para festinhas que desagradam a Deus, nós já sabemos disso. Eu não posso falar palavrão, eu não posso ver coisas que desagradam ao meu Deus. Como que eu vou oferecer ao Senhor o meu sacrifício vivo, oferecer ao Senhor a minha oração, sendo que eu estou fazendo tudo de errado? Não, o Senhor não recebe a nossa oração desse jeito, mas nós temos que estar ali santificados, não é mesmo? Se dedicar completamente ao Senhor. Não podemos oferecer ao Senhor, se oferecer ao Senhor falando palavrão, mentindo, fazendo coisas erradas, não é mesmo? Então temos que nos oferecer, dar o nosso melhor ao Senhor. Então nós vivemos nesse mundo, mas não fazemos as coisas erradas que esse mundo faz. Amém? Se meu amiguinho faz coisas de errado, eu vou fazer? Não. Se meu amiguinho fala palavrão, eu vou falar? Não. Se o meu amiguinho é desobediente, eu vou ser? Não. Somos separados, somos escolhidos por Deus. Amém, crianças? Então eu não posso fazer essas coisas. Amém, crianças? Então vamos lá. Onde a tia parou? Mas o... Tá. Mas permite que Deus faça uma completa mudança em sua mente e vive agradando a Deus. Então, crianças, eu não posso fazer as coisas que o mundo faz, mas eu permito que o Senhor, nosso Deus, faça uma mudança completa em mim. O que é isso? Senhor, eis-me aqui. Eu não quero mais fazer essas coisas erradas. Amém? Eu quero fazer só o que agrada ao Senhor. Amém, crianças? Então, nada de fazer coisas erradas. Temos que pedir para o Senhor que Ele mude completamente a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso jeito de agir, não é mesmo? Sempre agradando ao Senhor, sempre fazendo a perfeita e boa vontade que o Senhor quer. Amém? Então, crianças, nós precisamos viver fazendo a vontade de Deus. Que essa vontade seja perfeita e agradável aos olhos do Senhor. Amém, crianças? Sempre fazer as coisas voltadas a Cristo. Sempre fazer as coisas voltadas ao Senhor. Amém? Oferecer o seu melhor sempre ao Senhor. Colocar a sua melhor roupa para ir adorar o Senhor. Não é mesmo? Se arrumar para ir adorar o Senhor. Oferecer o culto ao Senhor. Não é mesmo? Orar ao Senhor, louvar ao Senhor com muita alegria, pois isso agrada ao Senhor, amém? Então vamos lá. O apóstolo Paulo viveu experiências poderosas adorando a Deus. Em uma das suas viagens missionárias, então o apóstolo Paulo, ele fazia viagens missionárias. O que é isso? Levava a palavra do Senhor Jesus aonde ele ia, crianças. Ele levava as boas novas, falava que Jesus ele estava ali para libertar, para salvar, para curar. Então ele teve muitas aventuras ali, levando a palavra do Senhor. Amém, crianças? Ele e seu amigo Silas foram usados por Deus para libertar uma menina que há muito tempo estava possuída de um espírito má. Então, crianças, em uma viagem, o apóstolo Paulo e Silas, né? Nós lembramos muito daquele hino de Paulo e Silas, né? Eles dois ali em uma das viagens, eles conheceram uma menina ali, crianças, que essa menina, ela estava possuída de um espírito mau. Isso mesmo. Ela estava atormentada, né, por um espírito mau. E aí, através do poder de Deus, crianças, eles conheceram essa menina aí que estava possuída por este mal. Este foi o motivo destes servos de Deus
foram presos injustamente. Então, crianças, em uma dessas viagens missionárias dele, que ele levava a palavra do Senhor, né? Ele e seu amigo Silas, então agora, ó, Paulo e Silas, eles estavam naquela viagem missionária levando a palavra do Senhor. Amém, crianças? Foram usados por Deus para libertar uma menina que há muito tempo estava possuída de um espírito mau. Então Deus usou eles dois para libertar uma menina de um espírito mau que ela estava, de uma coisa ruim que tinha nessa menina. Isso mesmo, Deus usou a vida deles dois ali, crianças, para libertar aquele espírito mau através do poder de Deus. Amém, crianças? Por esse motivo, estes servos de Deus foram presos injustamente, crianças. Isso mesmo. Por esse motivo dele ajudar aquela menina, crianças, eles foram presos injustamente. Que triste isso, não é mesmo, crianças? Eles levando a palavra de Deus, falando do evangelho de Cristo, curando as pessoas através do poder de Deus, eles ainda foram incriminados injustamente. Isso mesmo. Mas Deus estava com eles, crianças, em todo momento. Amém? Ó, imagine só vocês, estão fazendo o bem e recebem como recompensa ficarem presos, né? Imagine nós, se nós estivéssemos fazendo alguma coisa boa, com recompensa a gente fosse preso. Foi o que aconteceu com eles. Eles estavam fazendo coisas boas, né? Levando a palavra de Deus, ajudando as pessoas a ser libertas. Mas eles foram presos injustamente, tá bom? Certamente Paulo e Silas tinham um bom motivo para murmurarem e ficarem tristes por sofrerem tamanha injustiça. Então, crianças, a partir daquele momento que eles foram ali presos injustamente, eles tinham um motivo para murmurar, para reclamar. O que é murmurar, tia? Murmurar o quê? É reclamar, falar demais, né? Ficar murmurando ali, reclamando do que aconteceu. De vez de estar falando com Deus, muitas das vezes nós reclamamos muito, murmuramos muito. E quem murmura não agrada a Deus. Quem fica reclamando muito, com falatório, isso não agrada a Deus, mas nós temos que entregar todos os nossos problemas na mão do Senhor, que Ele cuida de cada um de nós, não é mesmo? Agora, se eu ficar xingando, reclamando, não agrada ao Senhor, amém? Paulo e Silas, eles poderiam fazer isso, mas eles não fizeram isso, crianças, de jeito nenhum. Porém, o verdadeiro adorador, eles foram naquele momento do sofrimento, eles começaram a orar, a louvar a Deus. Isso é ser verdadeiros adoradores, crianças, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à provação. Eles não murmuraram, mas eles adoraram a Deus. Eles louvaram ao Senhor em meio àquelas dificuldades, eles oraram ao Senhor em meio àquela luta. São esses os verdadeiros adoradores, crianças. Isso mesmo, que o nosso Deus procura, aqueles que em meio à aflição, em meio à angústia, em meio à dificuldade, criança, sabe que Deus está com eles. Eles não murmuram, mas eles adoram ao Senhor. Aí que eles louvam mais, aí que nós temos que adorar mais ao Senhor em meio aos problemas, porque nós temos que ter certeza que Deus está conosco e vai nos dar a vitória no tempo certo. Amém, crianças? Porém, o verdadeiro adorador, no meio do sofrimento, ora, canta a Deus. E foi isso que eles fizeram. Já era tarde, crianças. E enquanto os outros presos faziam silêncio, porque eles foram presos nesse momento, né, crianças? Eles eram verdadeiros adoradores. Amém, crianças? Enquanto todos estavam ali em silêncio, presos, quietinhos, né, crianças? Paulo e Silas entoaram canções de adoração a Deus. Eles começaram a louvar ao Senhor em meio àquele sofrimento. Eles estavam presos injustamente, crianças, mas eles eram verdadeiros adoradores ao Senhor. Eles sabiam que Deus estava com eles. Então eles começaram eles entoavam louvores ao Senhor e adoração a Deus, crianças, em meio àquela luta. Glória a Deus por isso. Nós temos que estar assim em meio às lutas, às dificuldades, louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que ter certeza disso, entendeu? Estamos passando por dificuldade, glória a Deus, vamos vencer no nome de Jesus. Estamos tristes, vamos vencer em nome de Jesus. Não é mesmo? Nós temos que ter essa certeza, nós temos que ser verdadeiros adoradores. Amém, crianças? Vamos lá. Paulo e Silas nos ensinam que a alegria e a paz do adorador não depende do lugar onde está, e ninguém pode tirar tais valores de sua vida, tendo em vista que
Foi Cristo que os colocou dentro de seu, foi Cristo quem os colocou dentro do seu coração. Então, crianças, aqui mostra que Paulo e Silas, eles não questionaram, mas eles adoraram ao Senhor. Eles não se importavam onde eles estavam, mas eles entoaram louvores ao Senhor. Eles estavam presos, crianças, e mesmo assim eles levantaram a voz, eles oraram ao Senhor, eles louvaram ao Senhor, porque sabia que o Senhor estava com eles, não importa o lugar onde eles estavam, e ninguém pode tirar tais valores de sua vida. Então eles tinham ali dentro deles a adoração a Deus, então eles entoaram louvores ao Senhor com muita alegria, eles tinham certeza que o Senhor estava com eles em meio àquele sofrimento. Amém? Nós temos que ter certeza que Deus está conosco em meio à luta, à dificuldade, em meio ao luto, ao sofrimento. O Senhor nosso Deus está conosco e Ele tem o melhor para a minha e a sua vida. Amém, crianças? Então vamos lá. Então eles continuaram cantando e orando ao Senhor. Eles não se importaram onde eles estavam, mas eles adoraram ao Senhor. Eles glorificaram a Deus, crianças, naquele momento, em meio àquele silêncio da prisão. Só dava Silas e Paulo cantando e adorando ao Senhor. Que coisa linda, não é, crianças? Enquanto adoravam, aconteceu um terremoto, crianças, naquele momento, enquanto eles oravam e adoravam ao Senhor. Tá? O que é terremoto? Grande abalo na terra, né? A terra tremeu-se, aconteceu um grande terremoto enquanto eles estavam orando ao Senhor e louvando ao Senhor, amém? Enquanto eles adoravam, aconteceu um terremoto tão forte que as estruturas da prisão se moveram, crianças. Era a mão de Deus ali movendo aquelas estruturas, crianças. Isso mesmo. Deus estava mostrando que estava com eles, que estava recebendo a oração de cada um deles, crianças, que estava recebendo a adoração desses verdadeiros adoradores. Amém, crianças? Então Deus mandou um terremoto ali tão forte que as estruturas da prisão se moveram. Isso mesmo. As portas se abriram e tudo os que prendiam se quebrou, deixando-os livres. Então tudo que prendia eles ali, crianças, se quebrou. Deus soltou eles ali, deixou eles livres para a glória de Deus, porque Deus viu que eles eram verdadeiros adoradores, que em meio à luta eles estavam adorando ao Senhor, crianças. Isso mesmo, nós aprendemos agora nessa manhã que temos que ser verdadeiros adoradores, não importa a luta, a dificuldade, mas temos que ser como Paulo e Silas, que adoraram ao Senhor, que oraram ao Senhor em meio à dificuldade. Amém, crianças? Por fim, aconteceu que o carcereiro ficou desesperado, pensando que os presos tinham fugido, mas eles permaneceram onde estavam e não fugiram. Então, na hora que aconteceu aquele terremoto, Paulo e Silas, crianças, eles conseguiram sair. Os outros presos continuaram lá, crianças. Isso mesmo, Paulo e Silas ficaram e pregaram o evangelho para aqueles homens. E crendo ele e toda a sua casa, converteram-se ao Senhor e foram batizados. Deus realizou maravilhas onde há verdadeiros adoradores, crianças. Eles foram soltos, mas eles continuaram ali, falando do amor de Deus, pregando o evangelho para aqueles homens. E eles creram no que eles estavam falando ali, crianças. E eles foram abençoados, eles foram convertidos, crianças. O Senhor os batizaram ali, crianças. Isso mesmo, para a glória de Deus, né? Deus realiza maravilhas aonde há verdadeiros adoradores, crianças. Então, onde há adorador, o Senhor está. Porque o Senhor, Ele fala que temos que ser verdadeiros adoradores. Temos que adorar em espírito e em verdade, ser sincero, dar o seu melhor ao nosso Deus. Amém? Como foi Paulo e Silas. Amém, crianças? Deus estava com eles naquela prisão. Deus os libertou e eles continuaram falando da palavra de Deus ali, para a glória de Deus. Amém, crianças? Então vamos mudar, vamos dar o nosso melhor ao Senhor, vamos oferecer o nosso melhor ao nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam permanecer firmes na palavra do Senhor, sempre lendo, meditando a palavra do Senhor. Amém, crianças? Para que nós possamos crescer na sabedoria e na graça do Senhor, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima videoaula, amém? Beijos!